O governo federal apresentou nesta sexta-feira o novo passaporte comum eletrônico brasileiro. O documento agora entra nos padrões internacionais e terá um prazo de validade maior, 10 anos. Antes eram apenas 5. Porém, o custo da emissão também aumentou em 65%. O brasileiro pagava R$ 156 pelo documento. Agora, o novo passaporte custa R$ 257,25. Segundo o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, o valor se refere a um reajuste que não ocorre desde a década de 90. Cardoso destacou ainda que o novo passaporte traz mais segurança e se adequa aos padrões internacionais. Mas esse é um padrão internacional. O Brasil está se alinhando no padrão internacional nessa questão. Nós estávamos tendo um grande acúmulo de pedidos de expedição de passaporte e de renovação. Então não havia sentido a manter-se uma tradição que não é seguida no mundo. Nessa perspectiva, então, nós adotamos esta situação, ou seja, renovável em 10 anos, os controles são eficientes, são seguros e, portanto, algo que é extremamente recomendável. Em relação ao custo, R$ 257,25. Como o prazo de validade aumentou em 5 anos, novos itens de segurança foram implementados. Um padrão de criptografia de curvas elípticas foi adotado, o que vai dar mais segurança aos dados contidos no chip. Os passaportes antigos continuam valendo até atingirem a data de vencimento. Agência Rádio Web. De Brasília, Yuri Hudson. Imagens das câmeras de segurança da estação de metrô Uruguaiana, no centro do Rio de Janeiro, flagraram a ação de suspeitos que teriam matado um homem nesta sexta-feira. Alexandre Oliveira, de 46 anos, foi seguido por 3 criminosos e carregava uma bolsa quando foi abordado na fila da bilheteria e teria levado 2 tiros. Alexandre foi socorrido por funcionários do metrô e por guardas municipais, mas não resistiu e morreu no local. Um outro homem foi ferido na perna. A estação chegou a ficar fechada por mais de 3 horas e foi reaberta no meio da tarde desta sexta-feira. As imagens devem ser analisadas pela Polícia Civil, que trabalha com a hipótese de crime de saidinha de banco, quando as pessoas são roubadas logo depois de sacarem dinheiro nas agências. Agência Rádio Web, com informações do Rio de Janeiro, Carolina Cassola. O Ministério do Planejamento deve propor à presidente Dilma Rousseff um modelo para flexibilizar a meta fiscal. A sugestão é criar uma banda de flutuação do superávit primário, que é o resultado da receita menos as despesas. A variação seria de 0,5 ponto percentual, ou seja, como a meta estabelecida foi de 1,1% do produto interno bruto, o governo teria margem para fechar o ano com superávit entre 0,6% e 1,6% do PIB. O economista da Universidade de Brasília, José Carlos de Oliveira, é contrário à proposta. Ele defende que é preciso cumprir o que foi estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós estamos, nos últimos anos, tentando ser complacente com o que não deve ser. Quando você tem responsabilidade, você tem comprometimento. Então, toda hora que você flexibiliza esse comprometimento, é porque seu comprometimento é fraco, é frágil. E foi exatamente isso que fez, nos últimos anos, do governo Dilma, com que nós tivéssemos a economia hoje cheia de dificuldades. Segundo o economista, para alcançar a meta, o governo precisa cortar os gastos. A solução é cortar despesas e ser seletivo com corte de despesas. Ou seja, uma despesa ruim de você cortar, que não se deve se fazer, é cortar despesa de investimentos. Então, o que o governo faz? Em vez de manter esses investimentos, ele corta nele e não corta nos outros gastos, que são os gastos correntes. Durante viagem à Itália, a presidente Dilma Rousseff afirmou que o planejamento ainda não fez a proposta e reiterou que deve manter a meta de 1,1%. Agência Rádio Web, de Brasília, Larissa Mantovan. Tornar a assistência farmacêutica obrigatória em farmácias, drogarias ou dispensários de medicamentos do Sistema Único de Saúde, o SUS. Esse é o objetivo de um projeto de lei aprovado este mês pela Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. Segundo a proposta, só devem oferecer esses serviços profissionais devidamente habilitados e inscritos nos Conselhos Regionais de Farmácia. Para a farmacêutica Gilcilene Chayer, membro da Comissão Parlamentar do Conselho Federal de Farmácia, essas exigências são importantes. Porque hoje
muitos dispensários de medicamentos não possuem profissional qualificado para fazer essa dispensa, essa assistência farmacêutica. Muitas vezes quem dispensa o medicamento é o porteiro ou é o guarda. E quem perde muito com isso é a população, porque ela não vai ter uma orientação adequada no uso racional do seu medicamento, e também o Sistema Único de Saúde, porque nós temos um gasto enorme com mau armazenamento do medicamento, com perda de medicamentos, entre outros fatores. Então, essa lei é fundamental para garantir o direito do cidadão à saúde pública. A proposta tramita na Câmara dos Deputados em regime de prioridade e em caráter conclusivo. Isso significa que depende apenas da aprovação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Casa para ir à sanção presidencial. Saúde, um serviço do Conselho Federal de Farmácia. Agência Rádio Web de Brasília, Sueli Frota. Gotas de Sabedoria, com Paulo Rodrigues Simões. Mensagens positivas para o seu dia. Caros amigos, hoje falaremos sobre autotratamento. Ofereça a si mesmo uma vida maravilhosa. A forma como tratamos a nós mesmos demonstra como tratamos as outras pessoas. Criar limites saudáveis nos relacionamentos favorece nosso bem-estar e, se fizermos isto, ficaremos satisfeitos quando os outros fizerem também. No entanto, se não criarmos estes limites, ficaremos ofendidos se os outros o fizerem. Se virmos outras pessoas cuidando da evolução espiritual delas e nós não estivermos fazendo o mesmo, acharemos que elas são egocêntricas em vez de centradas em si mesmas. Se tratarmos a nós mesmos com bondade e compaixão, é assim que trataremos nossos semelhantes. Tudo é muito simples, ao mesmo tempo, extremamente importante. Precisamos aprender a cuidar de nós mesmos para então sermos capazes de realmente nos preocupar com o bem-estar dos outros. É fácil para você ser amável consigo mesmo e com os outros? Você gosta de ver as outras pessoas estabelecendo os limites saudáveis para elas? Você trata seus amigos de uma forma diferente da que você trata sua família? Comece a pensar a respeito de todas as maneiras pelas quais você trata a si mesmo e aos outros. Seja bondoso consigo mesmo e então poderá tratar bem as outras pessoas. Gotas de Sabedoria, com Paulo Rodrigues Simões. Produção, Agência Rádio Web. No ar, Jornal da CUT. Olá, trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil. Eu sou o André Acarini. E eu, Ana Paula Costa. Hoje é segunda-feira, 13 de julho de 2015. Notícias. Giro sindical. Direitos. Mundo do trabalho. Política. Economia. Saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Destaque de hoje: na Rússia, Central participa de reunião com BRICS. Mulheres da CUT e movimentos sociais cobram de Procurador-Geral da República punição a ofensas contra Dilma. Federação de Petroleiros se reúne com o ministro Miguel Rosseto. Pauta de reivindicações foi entregue. Ato será realizado nesta terça-feira. Governo se comprometeu com a defesa da Petrobras. E ainda, Papa participa de encontro de movimentos populares na Bolívia. Agora, no Jornal da CUT. Rádio CUT. Acesse pelo site www.cut.org.br. Notícias. Na última quinta-feira, representantes da CUT e de outras centrais sindicais e de movimentos sociais de mulheres se reuniram em Brasília com o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, para cobrar providências em relação aos adesivos com ofensas sexuais à presidenta Dilma Rousseff. Os adesivos mostravam uma imagem, uma montagem, na verdade, com uma mulher de pernas abertas, com o rosto da presidenta na boca do tanque de combustível de automóveis. A presidente em exercício da CUT, Carmen Foro, a secretária da Mulher Trabalhadora da Central, Rosane Silva, e dirigente
dirigentes de várias entidades exigiram punição aos responsáveis pela criação e comercialização por meio da internet dos itens que agridem, na verdade, todas as mulheres. Um documento das centrais sindicais e dos movimentos sociais que solicita a apuração dos fatos foi entregue ao procurador. Ele se comprometeu a levar o caso ao Ministério Público Federal. Carmen Foro afirmou que as centrais e movimentos sociais vão solicitar um encontro com a presidenta da República para prestar solidariedade em meio aos ataques sofridos por ela. Rosane Silva reafirmou que sua posição e da CUT é contra a apologia à violência. Ela ressalta que todos podem ter discordâncias do governo, mas protestos machistas como esse não serão aceitos. Em ação. A CUT representou o Brasil na entrega da declaração final do 4º Fórum do BRICS Sindical ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, anfitrião da 7ª cúpula presidencial dos BRICS, que aconteceu naquele país. O BRICS é o bloco econômico formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O presidente da Central Única dos Trabalhadores, Wagner Freitas, realizou a intervenção brasileira na reunião com o presidente Putin da Rússia, na qual foi entregue a declaração final do encontro. A declaração vai ser repassada a todos os chefes de Estado do bloco. O presidente da CUT esteve acompanhado de representantes dos outros países que compõem o BRICS sindical e também do presidente da CSI, a Confederação Sindical Internacional, João Felício. Os trabalhadores insistiram na defesa da oficialização do Fórum do BRICS Sindical como um espaço institucional dos BRICS, assim como já são o Fórum Empresarial, o Fórum Acadêmico e o Fórum da Juventude. E da mesma forma como já havia manifestado a presidenta Dilma Rousseff durante a cúpula de 2014 em Fortaleza, Putin afirmou o seu apoio à criação de uma instância oficial de representação dos trabalhadores. No entanto, como esta deve ser uma decisão consensual dos 5 governos, permanece um único obstáculo, é o posicionamento contrário do governo da Índia, o que deverá ser debatido com outros países na 8ª cúpula do BRICS, que vai acontecer na China no ano de 2016. Mesmo ainda não reconhecido oficialmente, o BRICS sindical foi convidado a participar de forma oficial do próximo encontro, que terá a participação de ministros do trabalho dos BRICS. Deve acontecer nos dias 25 e 26 de janeiro de 2016, também na cidade de Ufa, na Rússia. O 4º Fórum dos BRICS sindical foi marcado por recorrentes intervenções, propondo uma coordenação mais intensa entre as centrais. É consenso de que os trabalhadores já demonstraram, através do BRICS sindical, sua importância política e utilidade prática na luta por direitos. As centrais querem passar para uma postura mais propositiva e participativa nos BRICS. Além disso, uma maior atuação das centrais junto aos seus respectivos governos também foi abordada como fator fundamental para o avanço das demandas laborais nos BRICS. Giro sindical. O ministro Miguel Rossetto, da Secretaria-Geral da Presidência da República, recebeu nesta quinta-feira representantes da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, que entregaram a pauta de reivindicações políticas da categoria, uma pauta que foi produzida a partir da 5ª Plenária Nacional dos Petroleiros, realizada de 2 a 5 de julho em São Paulo. Rossetto recebeu a pauta e destacou o compromisso do governo em defesa da Petrobras. Ele afirmou que o governo da presidenta Dilma Rousseff tem uma posição clara de manter o regime de partilha do pré-sal e a Petrobras como operadora única dos campos, garantindo o conteúdo nacional na produção, gerando empregos e tecnologia no Brasil. A presidenta destacou também que não haverá mudança na destinação dos recursos do pré-sal para a saúde e para a educação, nem vai ser alterado o marco regulatório do petróleo. As reivindicações principais da pauta são a afirmação da Petrobras em cumprir a lei de partilha, a manutenção da Petrobras como empresa integrada e a retomada das obras do Comperge, na refinaria Abreu e Lima e na fábrica de fertilizantes no Mato Grosso do Sul, além da recomposição do efetivo da empresa. José Maria Rangel, coordenador-geral da FUP, afirma que o objetivo da federação foi reafirmar com o ministro o compromisso de defender a Petrobras e a democracia no Brasil. Também convidar o ministro a participar do ato que vai ser realizado nesta terça na Câmara dos Deputados em defesa da Petrobras e da democracia no país. A mobilização foi organizada pela Frente Parlamentar Mista em Defesa da Petrobras, com o apoio de partidos, da Central Única dos Trabalhadores, outras centrais, confederações e movimentos sociais. O ato está marcado para as 11 horas da manhã. Jornal da CUT. Durante um encontro de movimentos populares na Bolívia, o Papa Francisco afirmou que o país está dando passos importantes em políticas sociais e econômicas. O reconhecimento dos indivíduos e minorias foi destacado pelo Papa. Ele foi recebido pelo presidente Evo Morales, que lembrou da história, mas fez questão de saudar Francisco com esperança. Hermano Papa, em muitos momentos históricos, a Igreja foi utilizada para a dominação. Irmão Papa,
Em muitos momentos da história, a igreja foi utilizada para a dominação, para subjugar e oprimir. Agora o povo boliviano te recebe com alegria e esperança. Dá boas-vindas ao máximo representante da Igreja Católica que veio à Bolívia apoiar a libertação do nosso povo. Para apoiar a liberação de nosso povo. Política. E um mandado de segurança contra a votação da redução da maioridade penal foi assinado na semana passada por 14 partidos, incluindo PT, PSOL e até PMDB e PSDB. Alessandro Molon, do PT, é um dos deputados que assinaram o mandado. 102 parlamentares, como ele já disse, portanto 20% da casa, indo ao Supremo contra essa prática reiterada do presidente da Câmara de refazer votações, violando a Constituição e o regimento interno da casa até que se alcance o resultado que ele quer. Chico Alencar, do PSOL, lamentou ter de recorrer ao STF para que prevaleça a legitimidade no Legislativo. Infelizmente, temos que recorrer a um outro poder para garantir a legitimidade das ações e do debate democrático e das boas decisões desse poder legislativo. Isso aqui é um gesto em respeito ao Legislativo e a população que a gente representa. O repórter Welson Kalinowski, da TVT, tem mais informações de Brasília. Ele conversou com o deputado Alessandro Molon. A ação agora aguarda o julgamento no Supremo Tribunal Federal, que só deve ocorrer após o recesso parlamentar, que começa no próximo dia 17 e vai até 3 de agosto. De qualquer forma, na próxima semana, um grupo de parlamentares já tem agendado uma visita ao presidente do Supremo, o ministro Ricardo Lewandowski, na tentativa de antecipar o resultado. Nós estamos pedindo uma liminar, já que há o risco de votação do segundo turno na próxima semana, uma vez que o prazo de 4 sessões já correu, falta apenas uma para que o segundo turno possa ocorrer. Por tudo isso, nós estamos pedindo uma liminar ao Supremo Tribunal Federal. Jornal da CUT. E o Jornal da CUT volta nesta terça. Mais informações sobre o mundo do trabalho, acesse nossos portais cut.org.br, tvt.org.br e redebrasilatual.com.br. O Jornal da CUT é uma produção da Secretaria de Comunicação da CUT Nacional com a coordenação da MGORA Comunicação. Apresentação e edição, Andréa Carini e Ana Paula Costa. Rádio Online e distribuição, Agência Rádio Web. Realização CUT, Central Única dos Trabalhadores. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição. A Agência Nacional de Transportes Terrestres publicou na última semana no Diário Oficial da União uma resolução que aumenta a licença de viagem para cooperativas de transporte de passageiros. Agora as frotas dessas instituições vão poder trafegar por 540 quilômetros por licença. Antes, estes veículos só podiam operar dentro do raio de 125 quilômetros. Segundo o responsável pelo ramo transporte na Organização das Cooperativas Brasileiras, Tiago Barros, isso limitava muito as cooperativas, mas não só elas. Ele explica que muitas pessoas que dependiam dessas frotas para transitar entre as cidades também ficavam muito limitadas. Agora, com a nova resolução, vão poder contar com mais rotas e, inclusive, com menos preços. O que acontece? Para o consumidor, ele não poderia se beneficiar hoje com o que a gente chama a categoria M2, que faz esse tipo de transporte, que são micro-ônibus e vans. Eles acabavam tendo que, para percorrer algumas distâncias maiores, tendo que ir em ônibus, tendo custos maiores para fazer trajetos e tudo. Então, na verdade, para o cliente em geral, isso representa até uma diminuição no custo para ele. De acordo com a resolução, para ter os trabalhos ampliados, as cooperativas deverão solicitar a inclusão da frota no sistema da ANTT ou providenciar um cadastro. Toda a operação pode ser feita por meio do site da agência, que é www.antt.gov.br. A publicação da resolução é resultado de um trabalho intensivo entre o sistema OCB e demais representantes do setor de transporte de passageiros do país. Agência Rádio Web de Brasília, Sueli Frota.
A Câmara dos Deputados deve concluir nesta semana a votação da proposta de reforma política. O texto recebe críticas por parte da população e de especialistas no tema com relação à efetividade. Para o sociólogo e cientista político Rodrigo Mendes, a reforma ainda é tímida. Ele explica que os parlamentares não alteraram o sistema político, fizeram apenas mudanças em aspectos eleitorais e no funcionamento da campanha. Tinha uma discussão sobre a questão do financiamento das campanhas, tinha uma discussão sobre uma reestruturação do sistema eleitoral, com uma discussão aí sobre a questão da distritalização, né, que aproximaria eventualmente um pouco mais o representante do representado. Enfim, nada disso aconteceu, né? O diretor do Distrito Federal da Associação Brasileira de Consultores Políticos, Alexandre Bandeira, questiona ainda a redução do tempo de campanha e de propaganda na televisão e no rádio. De acordo com ele, há o risco de tornar o processo eleitoral mais restritivo e menos participativo. É muito pouco tempo para que a população possa se envolver com a discussão do processo eleitoral e elencar aqueles principais nomes que ela entende como os mais corretos para vigir aquele mandato. O que deveria ter sido feito não é uma redução do tempo de campanha, mas um estímulo a uma campanha maior, um estímulo a maior participação popular. Bandeira acrescenta que com menos tempo para conhecer os candidatos, a tendência é manter aqueles que já estão no poder e pertencem aos grandes partidos. Conforme o texto aprovado pelos parlamentares, o tempo de campanha cai para 45 dias e o de propaganda para 35. Agência Rádio Web. De Brasília, Larissa Mantovan. Homenagens a cientistas, músicas, poemas marcaram a abertura da reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Realizado neste ano na cidade de São Carlos, em São Paulo, o evento é considerado o maior encontro científico da América Latina. Na cerimônia de abertura, neste domingo, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aldo Rebelo, defendeu a necessidade de o país buscar a sua autonomia científica e tecnológica. O ministro falou ainda dos esforços do governo para recompor o orçamento da pasta. Entre as medidas previstas, a destinação de recursos do Fundo Social do Pré-Sal para a área e a inclusão de grandes obras no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Ao destacar a importância do evento, o ministro ressaltou o papel da SBPC em representar os interesses do sistema de ciência e tecnologia do país. É uma instituição que consolidou a sua imagem pela seriedade, pela representatividade e por se tornar porta-voz, né, das aspirações, dos objetivos, das preocupações e dos anseios da comunidade de cientistas e pesquisadores do Brasil. Em seu pronunciamento, a presidenta da SBPC, Helena Nader, falou do esforço da entidade em reunir no evento programações para os diversos públicos. Também está prevista a participação de especialistas de outros países que vão abordar o tema da reunião deste ano, Luz, Ciência e Ação. Então a gente conseguiu mobilizar com os maiores nomes mundiais de luz. Luz olhando a área da física, luz olhando a química, luz olhando a biologia. A reunião da SBPC acontece até o dia 18 de julho na Universidade Federal de São Carlos. Agência Rádio Web, com informações de São Paulo, Denise Coelho. No ano em que se comemoram os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o trabalho infantil continua a ser um desafio no Brasil. De acordo com o IBGE, o número de jovens trabalhando com idade entre 10 e 17 anos caiu 13,4% em relação ao ano 2000. Já na faixa entre os 10 e 13 anos, o índice teve uma piora de 1,5%. Mas os resultados obtidos por alguns setores mostram que é possível mudar essa realidade. É o caso do setor do tabaco, que há 15 anos desenvolve ações para conscientizar os produtores. Segundo Veloir First, procurador do trabalho aposentado, os agricultores estão mais conscientes dos prejuízos do trabalho infantil. Você pode ver que aquelas pessoas que começam muito cedo na lavoura, elas estão corcundas, estão envelhecidas precocemente, né? O grande problema da criança nesse aspecto e do adolescente é que eles não têm oportunidade de ser criança. Eles não podem substituir um adulto.
Eles não são adultos ainda, né? É o momento que eles têm que pesquisar, que educar, ampliar o conhecimento. Entre as principais medidas tomadas no setor do tabaco estão a exigência de comprovante de matrícula e atestado de frequência escolar dos filhos para a renovação dos contratos entre empresas e produtores. O procurador Veloir First será um dos palestrantes do 7º ciclo de conscientização sobre saúde e segurança do produtor e proteção da criança e do adolescente, que vai percorrer municípios do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A programação começa no dia 28 de julho, na cidade gaúcha de Paraíso do Sul. Dia 29 é a vez de Sinimbu. E no dia 30, o ciclo chega a Barão do Triunfo. Agência Rádio Web. De Porto Alegre, Fernanda Wenzel. No ano em que se comemoram os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o trabalho infantil continua a ser um desafio no Brasil. De acordo com o IBGE, o número de jovens trabalhando com idade entre 10 e 17 anos caiu 13,4% em relação ao ano 2000. Já na faixa entre os 10 e 13 anos, o índice teve uma piora de 1,5%. Mas os resultados obtidos por alguns setores mostram que é possível mudar essa realidade. É o caso do setor do tabaco, que há 15 anos desenvolve ações para conscientizar os produtores. Segundo Veloir First, procurador do trabalho aposentado, os agricultores estão mais conscientes dos prejuízos do trabalho infantil. Você pode ver que aquelas pessoas que começam muito cedo na lavoura, elas estão corcundas, estão envelhecidas precocemente, né? O grande problema da criança nesse aspecto e do adolescente é que eles não têm oportunidade de ser criança. Eles não podem substituir um adulto. Eles não são adultos ainda, né? É o momento que eles têm que pesquisar, que educar, ampliar o conhecimento. Entre as principais medidas tomadas no setor do tabaco estão a exigência de comprovante de matrícula e atestado de frequência escolar dos filhos para a renovação dos contratos entre empresas e produtores. O procurador Veloir First será um dos palestrantes do 7º ciclo de conscientização